Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula e o assunto de hoje é o círculo trigonométrico. Esse é o primeiro vídeo de 3 que a gente vai ter sobre esse assunto. Vamos lá? Bom estudo a todos! Ao final desta aula, você deve ser capaz de compreender a definição e construção do círculo trigonométrico, saber encontrar o valor associado, em radianos, de cada ponto sobre o círculo trigonométrico, conhecendo o ângulo central, conhecer os sinais dos senos e cossenos em cada quadrante, conhecer os valores dos senos e cossenos dos ângulos quadrantais e saber realizar as projeções dos ângulos notáveis 30, 45 e 60 nos eixos coordenados, identificando corretamente os valores dos senos e cossenos. Lembrando sempre aquela dica de acompanhar as aulas com seu caderno do lado, anotando tudo que for importante, os exercícios e anotando também as suas dúvidas para serem levadas para a nossa sala virtual. Bom, pessoal, vamos começar definindo o círculo trigonométrico. Bem, o círculo trigonométrico ele é um círculo orientado de raio unitário, ou seja, o raio dele vale 1, com centro na origem do sistema de coordenadas cartesianas. O que quer dizer isso? Que esse ponto O aqui, a coordenada dele é 0, 0, ou seja, é o 0 desse eixo horizontal e é o 0 desse eixo vertical aqui também, tá? O sentido anti-horário vai ser o sentido positivo de medir os ângulos. O sentido horário vai ser o negativo. Por exemplo, se eu quiser me referir ao arco AB, a linha, é esse arco aqui, que é a metade da circunferência. Se é metade da circunferência, em graus ele vai ter 180 graus. E em radianos, ele vai medir π radianos, certo? Então, ele é positivo. Se eu fizer referência ao arco AB', A', é esse arco aqui, ele vai ser negativo. Então, vai ser menos 180 graus ou menos π radianos. Os eixos coordenados dividem o círculo em 4 partes iguais, que são chamadas de quadrantes. Esse é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Bem, aqui é a origem, né? É o 0, 0, ou seja, é o 0 desse eixo e desse eixo. Esse eixo é orientado positivamente da esquerda para a direita e esse de baixo para cima. Igualzinho a gente usava com as funções, tá? Então, gente, como esse raio aqui é 1, a distância desse 0 até esse ponto aqui é 1, certo? Então, aqui, esse ponto é mais 1. De forma análoga, aqui para o outro lado, que estou para o sentido negativo, isso daqui também é um raio, aqui vai ser o menos 1. Por raciocínio análogo, no eixo Y, aqui é mais 1 e aqui é menos 1. Por quê? Porque isso daqui também é um raio, que mede 1. Isso daqui também é um raio, que mede 1, só que aqui eu estou no sentido negativo. O eixo horizontal, gente, vai ser chamado de eixo dos cossenos e o eixo vertical de eixo dos senos. Vamos entender o porquê disso e o porquê da construção do círculo trigonométrico ter que ter raio 1. Bem, primeiro vamos pegar um ponto qualquer aqui sobre esse círculo, tá? Que eu chamei de ponto P, de coordenadas A e B. Então, ou seja, quando eu faço a projeção ortogonal nesse eixo aqui, esse valor aqui é A, isso quer dizer que esse comprimento aqui mede A, porque aqui é o 0, tá? E quando a gente projeta para o eixo vertical, eu chamei de B. É igual a gente faz estudo no plano cartesiano de funções, tá? Coordenadas de pontos. Então, chamei de A e B. Observe uma coisa. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa, tá? O ângulo que essa reta faz com o eixo X. Esse triângulo aqui vai ser um triângulo retângulo, porque isso daqui é uma projeção ortogonal, tá? Ela faz 90 graus aqui, esse ângulo é 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus no triângulo retângulo é o que a gente chama de hipotenusa. Essa hipotenusa aqui, gente, vale 1, por conta da construção do círculo trigonométrico ter raio 1. Então, olha só, se isso daqui é um triângulo retângulo, eu posso equacionar o seno e o cosseno desse ângulo aqui. O seno de alfa vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto, esse cateto aqui, ele tem a mesma medida desse comprimento aqui, que é o que eu chamei de B, tá? Sobre a hipotenusa, que é 1. Ou seja, B vai ser o valor do seno do ângulo.
Equacionando o cosseno de alfa, é cateto adjacente, que é o A, sobre hipotenusa, que é 1. Ou seja, você vai obter que A é igual ao cosseno de alfa. Uma observação, gente, é que a igualdade aqui, B igual a seno de alfa e A igual ao cosseno de alfa, só ocorreu porque na hora que eu multipliquei em cruz aqui, B foi seno de alfa vezes 1, que é a hipotenusa desse triângulo, que é o raio deste círculo. Tá? Se o raio não fosse 1, fosse qualquer outro número, por exemplo, 2, o B não seria seno de alfa, seria seno de alfa vezes 2, ou vezes qualquer outro valor. Idem aqui para o cosseno, tá? Então, sempre que a gente falar em círculo trigonométrico, você pode afirmar que o raio é 1, que ele foi definido assim, a construção dele é essa, justamente para essas projeções serem os valores do seno e do cosseno deste ângulo. Tudo bem? Vamos ver um exemplo. Ó. Se eu der para vocês esse esquema, por exemplo, informar que esse ângulo aqui mede 60 graus e perguntar para vocês quais os valores de y e x, que são essas projeções, ou seja, é a coordenada desse ponto aqui, eu chamei de x e y. Bem, você pode afirmar o seguinte, se isso é uma circunferência centrada na origem com raio 1, né, esse é o círculo trigonométrico, então quando eu fizer a projeção para o eixo horizontal, eu vou obter o valor do cosseno desse ângulo. Então, x é cosseno de 60 graus, que é meio. E o y vai ser seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Então, organizando esse raciocínio aqui, ó, peguei um ponto qualquer aqui, chamei a coordenada dele de A e B, então posso afirmar que essa coordenada é igual a cosseno de alfa, vírgula seno de alfa. Sendo alfa o ângulo formado com essa reta e o eixo horizontal. Tudo bem? Eu marquei aqui para relembrar aqueles valores, aqui é a origem, né? É o 0, 0, é o 0 desse eixo e é o 0 desse eixo. Como o raio é 1, gente, esse ponto aqui é o mais 1, esse para cá, para o lado negativo, vai ser menos 1. Esse ponto aqui, com raciocínio análogo, é 1, e esse aqui para o outro lado vai ser o menos 1. Então, ó, vamos observar o seguinte, se esse pontinho preto tivesse aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, qualquer ponto aqui no primeiro quadrante, quando eu projeto para o eixo horizontal, eu vou encontrar sempre um valor, gente, nesse pedacinho aqui do meu eixo, tá vendo? E esse pedacinho vão ser todos os valores reais entre 0 e 1. Mesma coisa para cá, quando eu projetar para o eixo do seno, qualquer valor aqui entre 0 e mais 1. Isso quer dizer que no primeiro quadrante, o cosseno varia de 0 até 1 e o seno também varia de 0 até 1. Tudo bem? A gente vai estudar simetrias e a gente vai ver como achar seno e cosseno dos ângulos no segundo, terceiro e quarto quadrante também. A gente vai fazer essas simetrias na próxima aula. Mas só para adiantar esses valores aqui desses sinais, quando eu estiver no segundo quadrante, eu vou obter para o cosseno valores entre 0 e menos 1. E quando eu projetar para cá, no seno, eu vou continuar tendo valores de 0 a 1. Quando eu vier para o terceiro quadrante, tanto o cosseno projetando para cá, quanto o seno projetando para cá, vão dar valores entre 0 e menos 1. Aqui ou aqui também estou entre 0 e menos 1, ou seja, valores negativos, tanto para o seno quanto para o cosseno. E no quarto quadrante, o seno está entre 0 e menos 1, e o cosseno, quando eu projetar para cá, volta a ser valores entre 0 e 1. Com isso, eu posso afirmar que, dado um ângulo qualquer, a variação do cosseno vai ser sempre de menos 1 até 1 no máximo. Não existe ângulo que o cosseno dê maior do que 1, nem menor que menos 1, tá? Vai estar sempre variando entre menos 1 e 1. E o mesmo ocorre para o seno. O seno também, o mínimo dele é menos 1 e o máximo dele é mais 1. Então, é isso que está escrito aqui, ó. Seno de alfa está sempre entre menos 1 e 1, ou seja, ele é maior ou igual a menos 1 e é menor ou igual a 1. E o cosseno de alfa também é sempre maior ou igual a menos 1 e ao mesmo tempo menor que 1, menor ou igual a 1. Tudo bem? A gente vai falar isso com calma mais para frente. Gente, é muito comum no início desse estudo alguns alunos trocarem o eixo do cosseno com o eixo do seno, né? Botar o cosseno para cá e o seno para cá e aí dá tudo errado. Então, uma brincadeirinha que eu costumo fazer, só para lembrar que o cosseno é o que está deitado e o seno é o que está em pé,
eu costumo brincar da seguinte forma: cosseno com sono. Com sono você fica deitado. E seno é sem sono, você fica em pé. É só uma brincadeirinha, uma analogia para te relembrar, caso você esqueça, qual é o eixo horizontal e qual é o eixo vertical. Bem, eu organizei aqui os sinais, né? Eu falei, ó, lá no primeiro quadrante o cosseno está variando de 0 a 1 e o seno também de 0 a 1, ou seja, ambos são positivos. Então, essa tabelinha aqui é do seno, esse esquema aqui é o do seno e esse aqui é do cosseno. Ó. Então, no primeiro quadrante, seno positivo, cosseno positivo. No segundo quadrante, o seno continua positivo e o cosseno passou a ser negativo. No terceiro quadrante, o seno passou a ser negativo, tá? Porque está aqui. E o cosseno também está negativo, porque continua nesse eixo. Quando eu venho para o quarto quadrante, ó, o seno continua negativo, mas o cosseno volta a ser positivo, volta a estar entre 0 e 1. Isso também com a prática a gente vai, não precisa decorar não, tá? A gente vai treinando, a gente vai aprender a fazer essa leitura, que é simplesmente projetar e ver em que parte que você cai. Gente, deixa eu voltar aqui rapidinho, só para pegar esse desenho, para explicar uma coisa. Aqui seria o 0 graus, tá? Quando eu começo a subir, eu começo a existir esse ângulo alfa. Esse ângulo alfa é o ângulo formado entre essa reta e esse eixo, né? Se eu não levantei nada, se eu estou aqui, é 0 graus. Se levantei um pouquinho, 1 grau, 2 e assim sucessivamente. Mas quando essa reta está em cima desse eixo, o grau é 0. Vou abrir um applet aqui rapidinho, só para a gente mostrar a movimentação desse ângulo, tá? Então aqui, ó, por exemplo, alfa 45 graus. Tudo bem? Vou diminuindo lá, 32, 27, 20, 18, 16, 14 graus, até na hora que eu encosto, ó, encostei aquele raio no eixo X e alfa é 0 graus, tá vendo? Então ali é o 0 graus. E aí comecei a rodar, ó, primeiro, segundo quadrante, terceiro, quarto quadrante, olha o alfa igual a 360, tá lá novamente no mesmo lugar. Entendido? A gente vai ter um vídeo com o professor Eric, que ele vai explicar tudinho do círculo trigonométrico usando um applet bem legal que ele desenvolveu. Vamos voltar lá para a nossa aula. E aí, quando eu rotaciono tudo aqui, eu dei uma volta completa, eu caio aqui novamente, que é o 360 graus. Tá? Então, a posição de 0 graus é a mesma de 360 graus. Tudo bem? Voltando lá, gente, a gente vai começar a associar isso em radianos também, da seguinte forma. A gente já sabe que o comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, tá? Só que o raio aqui é 1. Então, o comprimento dessa circunferência é 2π. Então, seja lá onde eu estiver aqui com um pontinho em cima dessa circunferência, a gente consegue associar ele a um valor entre 0 e 2π. Bem, se eu pegar esse ponto aqui, por exemplo, a gente sabe que esse ângulo aqui é um ângulo raso, é 180 graus, né? Isso daqui eu vou ter percorrido, ó, metade da circunferência. Então, em radiano, esse ponto é representado pelo π, que seria 2π dividido por 2. De forma análoga, esse aqui seria o 2π dividido por 4, né? Aqui foi 1/4 da circunferência. 2π dividido por 4 dá π sobre o 2. Que a gente sabe que vai equivaler ao ângulo de 90 graus, tá? Funciona perfeitamente aqui aquela transformação que a gente viu na aula passada, de fazer aquela regrinha de 3, né? Ou simplesmente substituir aqui o π por 180, 180 graus dividido por 2 dá 90 graus. Então, tem algumas contas que você vai conseguir fazer de cabeça, outras você pode fazer a regrinha de 3. Esse daqui seria 3/4 da volta, 3/4 vezes 2π vai dar 3π sobre 2. Tá? Bem, vamos ver um exemplo aqui. Se eu pegar, por exemplo, esse ponto P, determine o valor associado ao ponto P. Depois a gente faz do Q, tá? Então, esse ângulo central aqui, gente, é 120 graus, tá? Então, a gente pode fazer aquela regrinha de 3 simples. 180 graus está para π radianos, assim como 120 graus está para x radianos. E aí você multiplica em cruz, vai dar 180x igual a 120π, divide por 180,
vai ficar 120π sobre 180, que você pode dividir por 10 em cima e baixo, fica 12π sobre 18, dividindo por 6 em cima e baixo dá 2π sobre 3. Então, isso quer dizer que o ponto P está associado a 2π sobre 3 radianos. E o que? A resposta já está até aqui, né? Eu posso fazer de algumas formas. Esse aqui é fácil fazer de cabeça, de outras formas. Por exemplo, a gente sabe que 45 graus é 360 dividido por 8. Ou você poderia pegar 180 dividido por 4, ou até 90 dividido por 2, né? Que é o 45. E aí, vamos falar algumas delas. Ó, se eu pegar o 360, ele é 360 sobre 8. Então, no lugar do 360, você bota 2π. Eu quero representar por radiano. Radiano, a volta completa é 2π. Então, no lugar do 360, eu botei 2π. 2π dividido por 8, quando você simplifica, dá π sobre 4 radianos. Ou se você pensasse, ó, é metade de 90, né? 90 é π sobre 2. Π sobre 2 dividido por 2, de novo, vai dar π sobre 4. Tudo bem? Ou você poderia pensar que é esse ângulo raso dividido por 4 partes iguais, né? Esse ângulo raso é 180 graus, que é o π. Π sobre 4 dá π sobre 4. Ou você poderia, não tive essa ideia, a gente ainda está no início, né? No futuro vai ficar mais prático fazer assim. Mas se quiser fazer a regrinha de 3, ó, 180 está para π, assim como 45 está para x. Multiplica em cruz, fica 180x igual a 45 vezes π, divide por 180, depois simplifica, dá para dividir por 45 em cima e embaixo, já encontra direto π sobre 4, tá? Bom, pessoal, vamos ver um último exemplo. Vamos determinar agora o valor associado ao ponto P no círculo trigonométrico abaixo. O ponto P está novamente aqui no segundo quadrante, tá? Agora o ângulo central aqui é 135 graus. Então, novamente vou fazer pela regrinha de 3 simples. 180 graus está para π radianos, assim como 135 graus está para P. Poderia ter chamado de x, de y, L, M, qualquer letra eu chamei do próprio P, tá? Então, multiplicando em cruz, eu tenho 180π igual a 135π. Dividindo por 180, o P é 135π sobre 180. Simplificando essa fração, você vai chegar na fração 3π sobre 4 radianos. Assim, a gente associa esse ponto P ao 3π sobre 4. Tá? Bem, vamos voltar lá naquela imagem que a gente estava com aqueles 5 ângulos destacados e vamos conhecer os ângulos quadrantais, que são os representados nesses 4 pontos aqui, nesses 4 locais, que são os pontos de interseção dos eixos coordenados com o círculo trigonométrico, tá? Esses ângulos quadrantais, gente, se eu fizer a leitura em graus, ó, aqui é 0 graus, aqui é 90 graus, aqui é 180 graus, aqui é 270 graus e aqui é o 360 graus. Se eu fizer em radianos, aqui é 0 radianos, π sobre 2 radianos, π radianos, 3π sobre 2 radianos e aqui 2π radianos. Bem, vamos olhar o círculo trigonométrico, vamos fazer as projeções e já vamos preencher essa tabela, que ela já está preenchida, né? Vamos conferir essa tabela aqui. Que ela está falando o seguinte, o cosseno de 0 vale 1 e o seno de 0 vale 0. Por quê? Onde é que está o ângulo 0? Está aqui. O que é o cosseno? É a projeção no eixo horizontal. Então, quando eu projeto esse ângulo nesse eixo, dá exatamente esse ponto, tá? E esse ponto, quanto que ele vale nessa reta aqui? Aqui é o 0, o raio é 1, ele vale exatamente 1. Então, isso quer dizer que o cosseno de 0 é 1. E o seno é a projeção nesse eixo vertical. Então, quando eu projeto esse ângulo aqui, que é 0 graus, nesse eixo vertical, eu caio exatamente na origem. Ou seja, desse eixo aqui, que é o eixo do seno, aqui vale 0. Então, o seno de 0 vale 0. Então, já preenchemos essa primeira linha, tá? Vamos agora para o 90 graus. Cosseno, projeção nesse eixo. Eu vou cair no 0, então cosseno de 90 é 0. Seno, projeção nesse eixo. Vai cair exatamente nele, tá vendo? Quanto que vale esse ponto aqui deste eixo, esse comprimento aqui linear? Vale 1. Tudo bem? 180 graus, eu estou aqui. Primeiro cosseno, projeção no eixo horizontal. Eu vou cair nesse ponto aqui. Aqui é a origem, para cá é o lado negativo. Então, aqui é o menos 1. Então, cosseno 180 é menos 1. E o seno, projeta para o vertical. Cair no 0. Então, o seno de 180 é 0. 270.
Projeta no horizontal primeiro para o cosseno. Projetei para cá, deu 0. E o seno dele projeta no eixo vertical, exatamente onde ele está, né? Que é menos 1. E o 360, quando eu estou no 360, na verdade eu voltei para 0. Tem que dar os mesmos valores, né? Projetei no horizontal, caí aqui, que é o 1. E no vertical, caí aqui, que é o 0. Tá vendo? 1 e 0, que era o mesmo valor que eu tinha aqui. Tudo bem? Então, aqui estão os valores do seno e cosseno desses 5 ângulos quadrantais. Bom, pessoal, organizei aqui no primeiro quadrante aqueles 3 ângulos notáveis que a gente já conhece, os valores de seno e cosseno, que é 30, 45 e 60. Botei a representação de cada um deles em radianos também, tá? Incluí também esses 2 ângulos quadrantais aqui, o 0 e o 90, tá? Então, 30 graus, ou em radianos, é π sobre 6, que é 180 dividido por 6. O cosseno dele é raiz 3 sobre 2, registrei aqui. E o seno é meio, registrei aqui. 45 graus, ou π sobre 4. O cosseno é raiz de 2 sobre 2 e o seno também é raiz de 2 sobre 2. 60 graus, ou π sobre 3, que é 180 dividido por 3, dá 60. O cosseno é meio e o seno é raiz de 3 sobre 2. Tá? 90 graus, ou π sobre 2, está aqui nesse pontinho, onde tem seno 1 e cosseno 0. E o 0 graus, né? 0 grau, que eu não falei, aqui o cosseno dele é 1 e o seno dele é 0. Gente, é possível, por simetria, a gente fazer equivalências de todos esses ângulos aqui para o segundo quadrante. Eu já puxei aqui um primeiro, ó, 60 graus, quando eu puxo para cá, eu vou cair no 120 graus, isso vai ser explicado no próximo vídeo com o professor Eric, tá? Eu vou poder fazer a mesma coisa aqui com 45 e com 30. E vou também poder passar para o terceiro quadrante e para o quarto quadrante. Com isso, gente, a gente vai poder determinar os valores de seno e cosseno de vários outros ângulos, tá? De mais 3, né, vezes 3, de mais 9 ângulos, fora os quadrantais. Tudo bem? Então, isso vai ser feito no próximo vídeo, eu não vou entrar agora nisso. Eu só vou mostrar que o círculo todo preenchido, ele vai ficar dessa forma aqui, tá? Vai ser feito com calma. Esse vídeo já está muito grande para a gente falar disso agora. Então, eu botei aqui 2 exercícios só para vocês treinarem essas transformações, né, e simplificarem essas frações. Levem as dúvidas e as respostas lá para o nosso fórum, na sala virtual. Eu vou lançar uma lista maior de exercícios lá na sala virtual também, depois do próximo vídeo, que vai ser com o professor Eric. Ele preparou um applet no GeoGebra bem legal para estudar com vocês essa parte do círculo trigonométrico de forma interativa. Não percam, gente. Bom estudo a todos e fiquem com Deus.